Oi pessoal, tudo bem? Eu, Laura e minhas colegas Carolina e Caíssa vamos apresentar o nosso projeto intitulado Direto ao Trampo, um podcast sobre o trabalho dos jovens na área de comunicação, que descreve o processo de criação do podcast Direto ao Trampo, um produto experimental de comunicação organizacional que a gente fez em 2020 como trabalho de conclusão de curso na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. O ponto de partida para a construção desse produto foi a escolha da mídia podcast, que é um formato que nós três gostamos de ouvir e tínhamos interesse em produzir, que consideramos viável para a nossa realidade. O nosso objetivo com isso foi criar um produto para promover reflexões dos jovens trabalhadores de diferentes áreas de comunicação e, com isso, fomentar discussões sobre o universo do trabalho e os seus desafios. Para desenvolver esse podcast, a gente escolheu o tema das relações de trabalho, por ser um assunto que fazia parte das nossas conversas, reflexões, questionamentos diários, além de ser um tema de interesse para as pesquisas em comunicação organizacional. Durante a construção do nosso podcast, a gente recorreu a referências estéticas que dialogassem com o nosso propósito para nos auxiliar na definição de estrutura do episódio, assim como na busca por elementos sonoros que ajudassem a compor o material. Entre as produções que a gente buscou como referência de estrutura e linguagem, estão o podcast Mamilos, da produtora B9, que nos ajudou a definir a forma de organizar o episódio com apresentação, trilha musical, vinhetas, e o podcast Rádio Batente, produzido pela Rádio Novelo, que traz justamente a temática do trabalho com uma linguagem um pouco mais informal, aproximando o público e o conteúdo. A gente também pesquisou em literaturas e documentações relevantes sobre o tema, com o objetivo de ampliar os conhecimentos para sustentar as discussões, como a Pod Pesquisa de 2019 e autores como Barbeiro Lima, de 2001, Esque Bianco, de 98, entre diversos outros autores, relatórios, materiais. Além disso, a gente desenvolveu uma pesquisa destinada aos estudantes de comunicação do Paraná, que teve mais de 300 respondentes e foi fundamental para conduzir o desenvolvimento do nosso podcast. Logo no início do desenvolvimento do nosso projeto, lá em 2020, começou também a pandemia do coronavírus. Com esse novo cenário de tantas incertezas e transformações, essa pesquisa nos ajudou a entender de que forma os estudantes e profissionais de comunicação estavam sendo afetados. A partir das respostas, a gente conseguiu identificar alguns medos em comum, como o medo de uma possível demissão ou de não conseguir um emprego, por exemplo. Aproximadamente um ano após essa pesquisa, nós também buscamos ouvir os jovens que nos seguem em nossos perfis no Instagram. Com a intenção de saber como estavam suas relações de trabalho naquele momento, cada uma de nós publicou em nossas redes pessoais diversas perguntas sobre situações laborais vividas durante a pandemia, convidando-os também a compartilhar suas experiências nesses novos formatos de trabalho, como home office, por exemplo. Em seguida, reunimos todas as respostas e mapeamos aquelas que poderiam agregar conteúdo ao nosso episódio. Aqui, vale destacar que nos surpreendemos bastante com as respostas. Várias pessoas vieram conversar conosco e essa experiência nos fez sentir mais próximas dos nossos possíveis ouvintes. Essa preocupação constante em gerar um vínculo ao nos comunicarmos com a nossa audiência norteou todo o desenvolvimento do podcast, desde a intenção de conhecer a situação dos trabalhadores naquele momento, até as escolhas de linguagem e a estética do nosso produto, tanto sonora quanto visual. Como resultado do nosso projeto, temos o episódio de Pijama na Reunião, que teve como tema central as mudanças enfrentadas pelos trabalhadores de comunicação no contexto de pandemia da Covid-19. Buscamos trazer uma unidade para todas as nossas criações. Então, desenvolvemos a capa do episódio seguindo a mesma linha do logotipo, usando a mesma paleta de cores e fonte tipográfica da logo. Também utilizamos elementos do universo digital que condizem com o tema do episódio, como, por exemplo, a interface gráfica de uma chamada de vídeo. Como o nosso produto é em formato de áudio, o dinamismo é um elemento muito importante. Então a gente fez algumas escolhas fundamentais para dar dinamismo à nossa narrativa. A primeira foi o tom da nossa conversa. Essa escolha foi elementar para a execução do produto da forma que a gente queria. Então a gente buscou sempre um equilíbrio entre o conteúdo sério questionador e o tom jovem descontraído. Nós queríamos, inclusive, que o ouvinte soubesse que todo o roteiro havia sido pensado da melhor forma para levantar esses questionamentos, que não era simplesmente uma conversa. E para destacar isso, a gente até sinaliza no meio do episódio que houve sim uma roteirização.
A segunda escolha foi referente à estrutura do episódio. Ao invés de utilizarmos o formato de entrevista, que é bastante comum no mundo do podcast, nós escolhemos inserir apenas os highlights da conversa com o especialista. A gente realizou essa conversa durante a etapa de roteiro para que pudéssemos conduzir a contribuição do convidado da melhor forma possível com o tema do episódio. O que nos leva à terceira escolha para atribuir o dinamismo desejado. A gente queria deixar explícito que a conversa com o especialista havia sido realizada separada da conversa entre nós três. Deixamos o nosso áudio muito mais limpo e fizemos um trabalho maior na redução de ruídos. E aplicamos um efeito sonoro de eco em cima das inserções do convidado, para que pudéssemos construir uma ambientação diferente da nossa. Os efeitos sonoros no geral foram importantes para essa construção. Nós escolhemos todos eles de forma muito ordenada para que fossem pontuais e tivessem a função de construir uma paisagem sonora, sempre em busca de ambientar o ouvinte dentro do episódio. O toque final para esse dinamismo foi configurar cada uma de nós em uma posição, fazendo um balanceamento dos áudios. Então a minha voz ficou ao centro, a Laura ficou à direita e a Carol à esquerda. Claro que isso é muito mais perceptível se escutado com fone de ouvido, mas essa acaba realmente sendo a melhor forma de ouvir um podcast. Então a gente criou essa ambientação que foi para além do áudio, para que o ouvinte realmente se sentisse próximo a nós nessa conversa. A grande motivação para o desenvolvimento desse projeto foi a vontade de criar um produto que, acima de tudo, fosse uma forma de nos comunicar, algo que tivéssemos orgulho em criar e consumir, que brilhasse nossos olhos. Foi algo que nos envolvemos tanto que, inclusive, pretendemos dar continuidade ao projeto e levar essas discussões para além do universo acadêmico, ressaltando sempre o nosso principal propósito com Direto ao Trampo, que não é de estabelecer verdades, mas de despertar questionamentos, assim como a universidade nos ensinou. Muito obrigada.